Corinthians tem novo presidente eleito, tem mudança no calendário da Copa do Brasil e tem estádio definido para jogo decisivo do Brasileirão Feminino. Antes da gente falar sobre tudo isso, é novo ou nova por aqui? Prazer, eu sou Bianca Molina, sou jornalista, sou repórter, setorista do Corinthians. O canal está só começando, então se quiser ajudar, te inscreve, bastante importante. E se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa teu like, é só apertar o botão do joinha e envia para alguém. Shows? Não repara, hoje estamos em cenário externo, isso porque eu estou aqui no mini teatro dentro do Parque São Jorge, porque estive acompanhando desde cedinho a eleição presidencial que definiu o novo presidente do Corinthians para um chamado mandato tampão, mandato mais curto, que começa de hoje imediatamente até o final de 2026, que é o tempo que diz respeito ao período que Augusto Melo ainda teria como presidente, caso não tivesse sofrido o impeachment. Nós tínhamos como candidatos o Osmar Stabile, o Roque Tadini e o André Castro. O Corinthians hoje tem 299 conselheiros, 265 estiveram presentes, 264 votos válidos, um voto branco. E desses 264, o Stabile levou 199 votos. E com isso agora ele é presidente de fato e de direito do Corinthians. O Stabile, ele entrou com a chapa do Augusto Melo em 2023 como primeiro vice-presidente eleito por força do rito do Estatuto do Corinthians. Virou presidente interino a partir do primeiro momento ali de afastamento do Augusto, né, por conta do impeachment sofrido no Conselho Deliberativo, e agora, pós-eleição, ele se mantém no cargo até o final do ano que vem. Roque Tadini levou 50 votos e o André Castro levou só 14 votos. O André Castro foi aquele candidato que ganhou mais notoriedade depois de ter dito que conseguiria um aporte de até US$ 1 bilhão para o Corinthians. Então era bastante dinheiro, isso se, claro, reverberou, porque o Corinthians vive uma necessidade financeira no momento, mas no fim o André não conseguiu angariar força política nos bastidores o bastante e aí ficou só com 14 votos. E uma coisa interessante da gente observar é se o André vai fazer alguma força para tentar trazer esse aporte financeiro para o Corinthians, mesmo não tendo sido presidente. Se vocês acompanharam as notícias, devem saber que no memorando de intenções assinado pelo CEO da GSP, estava condicionado o aporte ao fato do André ser eleito presidente do Corinthians. Mas a gente sabe que se foi ele que conseguiu essa possibilidade de aporte, se ele talvez quiser se empenhar para isso, ele pode ajudar que esse aporte ele aconteça, talvez não exatamente nas mesmas cifras, mas que ele chegue até o Corinthians. Vamos acompanhar para ver se realmente vai ter um diálogo entre o André Castro e o Stabile. A título de informação, essa eleição também definiu o novo vice-presidente do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo do Corinthians hoje é presidido pelo Romeu Tuma Júnior e o vice-presidente eleito agora é Leonardo Pantaleão. Ele recebeu 119 votos, o Peterson, que era outro candidato, recebeu 75 e o Rodrigo Bittar 64 votos. O Pantaleão, ele exercia no Corinthians o cargo agora, né, recentemente de superintendente jurídico. O estatuto não permite, então automaticamente ele deixa esse cargo, o Corinthians vai passar a ter um novo responsável pela área para se dedicar não só à vice-presidência do Conselho Deliberativo, mas também automaticamente à presidência da Comissão de Ética do Corinthians. Então foi uma noite até bastante tranquila, a gente teve a presença aí cerca de 100, 150 torcedores. Alguns trouxeram e espalharam aqui umas notas, acho que eu tenho aqui para mostrar para vocês, umas réplicas de nota de R$ 100. Vou colocar aí uma imagem que mostre melhor. Aqui é uma nota de R$ 100 e aqui tem escrito assim: se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão, e tem as carinhas de Mário Gobi, de Augusto Melo, de André Sanches, de Duílio, de Roberto de Andrade, uma crítica aos presidentes que, para eles, ajudaram a deixar o Corinthians nessa situação tão difícil que está hoje em dia, com uma dívida. Presidentes que ajudaram a aumentar substancialmente a dívida do Corinthians, muitos protestos com faixas, vou rodar aí algumas imagens para vocês darem uma olhada, lembrando da necessidade de mudança do estatuto, para que o corintiano sócio-torcedor possa votar, e também reforçando ao novo presidente, que naquele momento a gente não sabia quem seria, que a torcida não ia aceitar ninguém da renovação e transparência na nova administração do Corinthians. Mas foi tudo muito sossegado, não teve nem mesmo
cânticos, pressão, nada assim, foi um clima bem tranquilo. Enquanto eu falo com vocês, temos a organização aqui para que haja a primeira coletiva de imprensa do Osmar Stabile, agora já definido como presidente do Corinthians. Uma das coisas mais importantes da gente entender é se vai haver alguma mudança no departamento de futebol, isso porque se sabe que o Stabile e o Fabinho não estão no melhor momento ali dessa relação. Imagino que, eu falei sobre isso aqui nos vídeos, né? Nenhuma mudança seria feita antes de qualquer definição, se o Stabile seguiria ou não como presidente, mas ele tinha um otimismo muito grande, sabendo que ele tinha uma base eleitoral boa, então eu já imagino que ele estava se planejando para um pós-eleição, mesmo sem saber ainda a definição. Vai manter o Fabinho? Vai colocar uma pressão maior no trabalho do Fabinho? O Osmar Stabile continua sob transfer ban, sem poder contratar, e talvez essa seja a maior urgência agora que ele se confirmou como presidente do Corinthians. Não vamos sofrer com mais uma transição política dentro do clube, né? Mas ele tem coisas bem urgentes e importantes para definir. Falei na mudança de calendário nessa quarta-feira. O Corinthians faz o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. E a CBF, nessa noite dessa segunda-feira, alterou o jogo de volta contra o Furacão. Previamente marcado para o dia 11 de setembro, foi antecipado para o dia 10, quarta-feira, às 9h30 da noite. E isso complica bastante a logística e o planejamento do Corinthians, isso porque na terça, dia 9, na Bolívia, a seleção brasileira joga, e vocês devem ter acompanhado, o Hugo Souza foi mais uma vez convocado por Ancelotti, ou seja, jogando ou não, ele vai estar na Bolívia na terça-feira, então vai precisar fazer esse translado, essa viagem, esse retorno, umas 6 horas, 7 horas mais ou menos da Bolívia para cá, pensando em estar à disposição na quarta-feira para um jogo decisivo de Copa do Brasil, que a gente nunca sabe o que vai acontecer e pode culminar numa cobrança de penalidades, como não ter o Hugo Souza à disposição. Acho que é um pouco mais fácil por se tratar de um goleiro, tem chances menores de ser utilizado, mas vai que numa eventualidade o Ancelotti queira muito dar essa chance para o Hugo. Então é uma questão que o Corinthians já sabe, a CBF já formalizou, o Corinthians vai precisar se adequar a essa nova logística. E essa mudança aconteceu porque no final de semana o Corinthians enfrenta o Fluminense. E o Fluminense está na Sul-Americana, então a CBF postou. Em observância ao artigo tal, as datas estipuladas foram alteradas em decorrência da data divulgada pela Conmebol referente às quartas de final da Sul-Americana, obrigando a um ajuste de datas para cumprir o intervalo mínimo regulamentar de 66 horas. Então o Corinthians encara o Atlético, depois o Fluminense tem Sul-Americana e por isso toda essa readequação. No domingo, jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. O Corinthians venceu a ida por 2-0 em cima do São Paulo e vai definir a volta no Canindé. É uma pena que esse jogo não possa ser na Neoquímica Arena, né? Final de semana de derby contra o Palmeiras por lá, então não vai ter tanto apelo de público, mas a gente sabe que a torcida do Corinthians costuma acompanhar bastante o feminino, ainda mais podendo chegar a mais uma final de Brasileirão. Domingo, 10h30 da manhã, no Canindé. E a expectativa de amanhã, e amanhã eu volto com um vídeo falando mais sobre isso, é se Memphis vai viajar ou não com o Corinthians para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Memphis começou a trabalhar com bola no final de semana, hoje, segunda-feira, começou o processo de transição. Será que já fica à disposição? Saberemos. Gostou desse vídeo? Deixa teu like, envia para alguém. Chegou até aqui, não te inscreveu no canal? Faz a boa aí. Beijo, tchau.